Boa noite aos nossos companheiros de Ideal Espírita, do Centro Espírita Semeadores do Bem. Nossa gratidão mais uma vez estarmos juntos para a reflexão do Evangelho de Jesus, aclarado pela doutrina espírita. Nós agradecemos essa oportunidade que temos de estarmos distante, mais presencial através desse canal. E a oportunidade de, como todos os anos, estarmos com esse grupo de irmãos e que dos Semeadores do Bem para Itumbiara, nós vamos hoje refletirmos com o tema do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem como título Bem-aventurados os aflitos. E hoje foi-nos colocado o tema o suicídio e a loucura. Nós vamos iniciarmos, entender essa bem-aventurança, porque antes do Espiritismo, nós não compreendíamos como seríamos felizes sofrendo. Como entenderíamos sendo felizes diante desse sofrimento. E antes desse item, nós sabemos nesse capítulo, Justiça das Aflições, nós temos as causas atuais das aflições, dos sofrimentos, temos as causas anteriores dos sofrimentos, e com a doutrina espírita, nós encontramos a explicação que quieta o nosso íntimo. Então, por que sofremos? Sofremos porque um dado momento, na atual existência, na existência passada, fomos desobedientes à lei de amor. E para que possamos, dando-nos oportunidade de reparar essa obediência, essa desobediência, nós retomamos-a para alinharmos na lei de amor. E com isso, a oportunidade de fazer a nossa evolução. Então, nós temos esses dois motivos grandiosos para compreendermos que realmente somos felizes sofrendo. Lembrando também que se nós hoje sofremos, é porque não fazemos os outros sofrer. Nós, no movimento espírita, conhecemos muito bem Jerônimo Mendonça, que nasceu e viveu em Tuiutaba, Minas. Ele viveu mais de 2 décadas numa macra de costa por conta da doença inflamatória que ele teve desde a sua juventude. E ele passou, segundo aqueles que conviveram com ele passou parte da sua vida assim e ninguém via o reclamar, ninguém via ele se lamentar. E ele saía, fez grandes obras de benemerência naquela cidade e todo o Brasil ele propagava a doutrina espírita. Então ele usou, e essa frase dá para a gente definir muito bem por que devemos entender ser feliz sofrendo. Ele agradecia, Senhor, obrigada, porque hoje eu é quem sofro, não sou eu que faço os outros sofrer. Então, isso explica por que sofremos hoje. Porque um dado momento nós fizemos, ao desobedecer à lei de amor, nós fizemos sofrimento aos outros. E hoje nós estamos tendo oportunidade, é como se nós tivéssemos recursos para pagar um débito e ficaríamos felizes de ter esses recursos. Então, o suicídio e a loucura, que é o nosso tema da noite, que também está nesse capítulo, nós encontramos essas orientações que acalmam a resignação na maneira também de encarar a vida terrestre, e a fé no futuro dão aos espíritos uma serenidade e a melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então vejamos bem que a doutrina espírita nos traz que a calma e a resignação, como ocorreu com Jerônimo Mendonça, e a fé no futuro, a certeza dessa vida futura, que é a verdadeira vida, traz para nós esse equilíbrio para evitar
esses níveis de loucura ou ter no suicídio uma saída para os nossos sofrimentos. Então, a comoção produzida por essas vicissitudes, esses sofrimentos que nós, por exemplo, com o período pandêmico, nós estamos enfrentando os sofrimentos os mais diferentes, físicos, emocionais, materiais, e com toda a ansiedade, medo. Então, a comoção, termos essa calma, essa resignação e sabermos que nós temos todos os recursos espirituais e a proteção divina para transpormos esse momento, é que faz a gente evitar esses dois caminhos, né? E aí, então, a comoção produzida por esse sofrimento, que não tem forças para suportá-lo, por falta desses conhecimentos da relação que nós temos com o passado, com as existências passadas. É outro consolo que fica a doutrina espírita nos informar as existências, né, a pluralidade das existências já vividas por nós, e que tem uma somatória do que nós fizemos e que trouxe para a atual existência. Então, queridos companheiros, os nossos irmãos, pela maneira que o Espiritismo nos faz encarar as coisas deste mundo, né, o suicídio seria excluído os que efetuam no estado de embriaguez ou no estado de loucura. Aquelas pessoas que efetuam o suicídio no estado de embriaguez, no estado de loucura, são excluídos dessa penalidade. São chamados de suicídios inconscientes. Ele tem a causa de um descontentamento, né? Quando ele só se desespera e não vê termo para os seus sofrimentos, e ele encontra, então, o que é a vida humana em relação à eternidade, comparada a um dia. Então, essas pessoas que são classificadas como suicidas inconscientes, elas o são por conta que elas ficam no estado, atormenta-se no estado de loucura, com esse medo, com essa ansiedade, não tem um norte, não tem certeza da vida futura, não crê que Deus nos aguarda e está dando-nos o suporte. Então, esse descontentamento, esse demorado sofrimento para ela parece ser a eternidade. O contrário se ocorre com aqueles que crê na vida futura e acredita que Deus é o nosso caminho, o nosso foco, nós temos para onde ir. Então, o que não crê nisso, ao contrário, ele se desespera, né? São os infortunados com essa dor, parece interminável as dores que ele sente, e essa incredulidade, essa simples dúvida do futuro, e que acha que tudo acaba com a vida presente, o que ele vê então? O nada. E se tem o nada, para aliviar a sua dor, ele vê exterminar com a vida, que nada o aguarda. Não tem o Deus que te aguarda, não tem as oportunidades que são contínuas na vida futura, que é o retorno à verdadeira vida. São os maiores excitantes para o suicídio. É a falta da fé da vida futura e as ideias materialistas. Apego aos bens materiais, os materialistas, tudo começa com o corpo e tudo termina com o corpo. Então, esse é um ato, excitante ao suicídio, um ato de covardia moral, né? Então, nada tem melhor do que se matar. Então, quando poderia dizerem, para desviá-los desse caminho, que compensação te oferece quando está sofrendo? Que esperança poderia lhe dar? Se o nada é o único remédio heróico que ele encontra, e a única perspectiva, então vale cair no sofrimento menos tempo. Então, exterminar a vida física para ele, extermina todas as vicissitudes, todos os sofrimentos, se vê livre de tudo. Então,
A propagação dessas ideias materialistas é um veneno em grande número de pessoas com pensamento suicida. Então, já com o espiritismo, que nós fizemos na nossa introdução, queridos companheiros, a certeza da vida futura, a certeza de que nosso passado tem relação, soma com o nosso presente, e que Deus nos aguarda melhores, né? E a oportunidade de quitarmos os nossos débitos quando estamos sofrendo, já mostra também diferente. Então, com o espiritismo, o resultado positivo talvez mais determinado, porque o espiritismo também nos mostra os próprios suicidas, vindo nos falar, revelar a sua posição infeliz depois de ter exterminado com a vida física. Então, são os próprios suicidas que vêm nos falar através das mensagens psicografadas. Nós temos numa das obras basilar, O Céu e o Inferno, ele é dividido em duas partes, e uma das partes são cartas psicografadas dos que desencarnaram, os mais diferentes gêneros de desencarne, e lá tem relatos de suicidas mostrando para nós como que é a sua chegada no mundo espiritual. Então, se ele achava a pessoa que tinha ideia materialista, que com o desencarne resolveria todas as suas dores e sofrimentos, sairia dessas dores. Então, para ele, esses irmãos nos revela, vem provar que ninguém viola impunemente a lei de amor, a lei de Deus, né? Nós sabemos que esses espíritos falam que proíbe o homem de abreviar a sua vida. E eles vêm nos mostrar que se achávamos que ficaríamos livres da dor, do sofrimento, nós vamos encontrar situações piores. Eles nos relatam que a dor aumenta, torna mais intensa, e ainda tem como informação, se a gente achava a possibilidade de encontrar com os nossos amores, uma das punições seria ficar distante de encontrar os nossos queridos parentes que antecederam a viagem de volta ao mundo espiritual. Então, ele percebe que o sofrimento parece eterno, né? Não é temporário. Alguém que fosse partir daqui antes da ordem de Deus, sabe que os motivos são inúmeros para a gente depois termos que repararmos com o sofrimento mais intenso. Então, nós espíritas, conscientes do espiritismo, e também podemos incluir aqui os cristãos, que já acreditam na vida futura. Todas as doutrinas cristãs acreditam que depois da vida física nos aguarda um futuro. E transgredir a vida física, abreviar a nossa vida física, também eles acreditam que é uma transgressão que tem penalidade. Claro que diferente do espiritismo, mas com o espiritismo a certeza de uma vida futura e essa comprovação vinda dos próprios espíritos que partiram usando essa alternativa de excluir com a vida física, né? Então mostra, será feliz ou mais ou menos feliz o quanto tenha sido aqui na Terra feliz. O quanto que nós tenhamos sido obediente à lei de Deus aqui. Então, ser resignado na Terra é a certeza de abreviar, tem o contrário do que nos espera. Então, nós já citamos as pessoas que esperam abreviar seu sofrimento, estar bem depois que deixa o corpo físico, livra do mal que estava te atormentando, nós já dissemos que ele encontra um mal mais terrível, é a sensação de ter transgredido uma lei maior, uma lei de Deus, que é o de vivermos para evoluirmos no corpo físico. Então, esse engano é suficiente para que nós possamos pensar mais e nos enchermos de coragem para evitar essa opção de exterminar com o corpo físico, né? Se matando. Então, aqui o Evangelho fala assim, ó,
se engana, se crê, se matando ir depressa para o céu. Encontra lá os obstáculos para se reunirem com as suas afeições, com aqueles parentes, nós já dissemos, né? Se espera encontrar com eles, ficam mais distantes, às vezes nem notícia fica sabendo, nem vê esses parentes que poderiam ser os seus recepcionistas e ajudá-los como guardião. Então, consequência do suicídio lhe dá uma decepção contra os seus próprios interesses. Além de não ter organizado aquilo que te afligia, o sofrimento que te atormentavam, além de não ter resolvido esse, encontra com esses outros sofrimentos, né? Quer dizer, vai somar o sofrimento. Então, o número de suicídios que seriam impedidos quando as pessoas conhecerem que existem e acreditarem que existe uma vida, e é a vida verdadeira, a vida do espírito que somos, ao deixarmos o corpo físico, seria considerável a diminuir os suicidas consciente, né? O mentor desse texto fala, quando todos forem espíritas, né, iriam diminuir esse ato. Então, vamos ver, quando todos forem espíritas, não haverá suicídio consciente. Então, aqueles no estado de embriaguez, no estado de loucura, que saem do seu equilíbrio, né, eles optam, quando conhecer essas verdades da vida futura, que Deus nos aguarda, que nós temos a estrutura para passar pelo sofrimento que estamos passando, se angariarmos forças e acreditarmos nesse Deus que nos aguarda, evitaria esses suicidas consciente. Então, os materialistas já é o contrário. A lógica a ele conduz. Então, as pessoas materialistas te faltam bem, e ele apega às coisas materiais, e te falta isso, e isso te causa um sofrimento, uma inquietação, um desequilíbrio. Então, esses materialistas, eles conduzem ao suicídio. São esses atos, esses pensamentos, esses sentimentos materialistas excitam o suicídio, né? Enquanto que a espiritualidade em nós, já vivenciada, esforçamos para estar no caminho de Jesus, dele nos desvia, mostra a experiência, né, diferente, de que nós somos preparados, temos todos os recursos para superar o sofrimento, que o sofrimento é uma oportunidade de quitarmos os débitos e amadurecermos e fazermos a nossa evolução, que é a causa de estarmos aqui. E o Espiritismo nos mostra esse caminho. Hoje nós compreendemos, então, por que sofremos. Esse sofrimento coletivo que nós estamos vivendo. Às vezes nós indagamos a nossa consciência, onde está escrito a lei de Deus, né? Por que sofremos? E para nós espíritas já sabemos por que sofremos. Agora, para que é esse sofrimento que estamos vivenciando agora? Nós temos que inverter essas perguntas, esse questionamento. Para que sofremos? À luz do Evangelho de Jesus já sabemos. Somos bem-aventurados quando sofremos, porque estamos tendo a oportunidade de quitar débitos e temos os recursos para isso. Porque a gente só vai quitar um débito quando a gente tem recursos para pagar. E com a lei de Deus também não é diferente. Então, nós já tendo essa resposta, evitaria a loucura, e é um meio de evitar essa loucura e também ter a opção de exterminar o nosso corpo físico. E para nós espírita, nós, ouvindo o companheiro nosso, médico Andrei, de Minas, ele fala que sobre esse tema que nós ouvimos ele falar, ele fala que é prevenível esse suicídio. Então, compete a nós espírita propagar essas verdades como semeadores do bem. Todas as casas espíritas não deixam de estudar esse tema que está no capítulo 5.
Então, se o Andrei, esse médico espírita, escritor, falando nesse tema na Semana Espírita do Triângulo Mineiro, ele coloca que se ele é prevenível, ele dá as causas de prevenir, simples, ao nosso alcance, com aqueles que circundam a nossa convivência. Além de dar essas informações porque sofremos, segura, além de mostrar que os próprios suicidas vêm mostrar as experiências que intensificam a sua dor depois que sai do corpo físico, com esse ato, com essa escolha, Andrei fala que nós estarmos atentos, sensíveis a perceber as situações das pessoas que estão conosco, que de repente perde a alegria de viver, né? As pessoas que têm um desespero, que sai do equilíbrio, aquele desespero contínuo. Nós ficarmos atentos também com a pessoa que tem uma dor profunda perto de nós e muda o seu comportamento. Ele fala ainda com medo, com essa ansiedade que aumentou bastante os suicidas exatamente por conta desse momento pandêmico. Tem um ano que nós estamos vivendo essa experiência, essa lição, né, para tornar-nos mais fortes. Então, ele diz que a gente tem que estar sensível a esses comportamentos das pessoas que convivem conosco no grupo familiar, no nosso ambiente de trabalho. E, às vezes, o que nós podemos fazer, então, depois de estarmos atentos e percebermos esses comportamentos? Ele nos cita também situações que parece que está fora do nosso alcance. Ao percebermos que essa pessoa está assim, ele fala que a primeira coisa, oferecer o ouvido, né? Ele ainda fala assim, que ouvir com amorosidade essa pessoa, propor ouvi-la, né? Chamar em particular para ouvir o que está acontecendo, né? Notando, você não quer falar. Aí ele coloca também, às vezes essa pessoa precisa apenas de um abraço acolhedor. Às vezes essa pessoa precisa de uma palavra amiga. E a gente vê esse comportamento que mudou e não que é perceptível e não usa como preventivo esses simples atos de chamar para ouvir. Então ele fala, ouça com amorosidade, o abraço acolhedor, a palavra amiga e às vezes uma ajuda por uma necessidade material, se formos mais atentos para ouvir. Então, aqui, queridos companheiros, a contribuição maravilhosa que a doutrina espírita nos dá, a mais das doutrinas cristãs, é que os próprios suicidas vêm nos revelar que intensificou a sua dor de lá, que não aliviou, né? E que a nossa razão de estarmos sofrendo hoje, se não fizemos nada na atual existência, foram nosso deslize, o nosso afastamento dessa lei de amor em outras existências. E que, juntando esses ensinamentos, nós vamos nos prevenir, nos tornarmos mais sensíveis, além de pregar essas verdades, estarmos atentos a essas pessoas que convivem conosco nessas aflições, nesses comportamentos demorados de angústia, nesse comportamento de tristeza infindável, que era uma pessoa alegre, de repente tornou introvertida, fechou-se. E a gente acha que basta fazer a oração, levar o nome para a desobsessão, pedir passe. E às vezes é o que o Andrei diz, às vezes ela está precisando de um ouvido, né? E para desabafar e para que a gente clareie para ela aquela barreira que ela tem com aquela situação. E a gente, para encerrarmos o nosso estudo, nós como professora, uma certa vez nós tínhamos um fato que ocorreu com um aluno que nós tínhamos na sala do noturno, aqueles alunos que trabalham o dia todo na escola pública para ajudar a manter a sua família. Esse menino chamava a nossa atenção pela sua alegria, que ele expandia, ele tinha até uma deficiência no pé direito, mas era um colega alegre, mexia, brincava com todo mundo, e
conosco, os professores, era assim, a sua fala era sempre engraçada, um pouco de humor no seu comportamento. Qual era a alegria que ele contagiava? Uma certa vez, ele mudou de comportamento, ficou numa certa tristeza, e nós fomos percebendo, ele não brincava com mais ninguém na sala, era um adolescente alegre. E a gente tentava perguntar para ele, o que foi que você está quietinho, está saindo para o recreio, na hora que bate o sinal para o recreio, não está brincando com seus colegas, nem conosco, muito quieto para o seu... cadê a sua alegria? Cadê aquele menino que nos contagiava? Não, nada não, professor. E passaram ali algumas semanas e um dia nós convidamos ele para conversarmos na hora do recreio. E sentei com ele na sala e perguntei para ele, por que você mudou de comportamento? Muito grande a sua mudança. O que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? E ele falou, professora, está chegando o dia 21 de setembro. Mas o que vai acontecer nesse dia 21 de setembro com você, que você está tão diferente, tão triste, tão fechado? Professora, eu fui numa mulher que lê a sorte e ela falou assim que dia 21 de setembro eu ia morrer. Então eu já pensei em me fechar dentro de um guarda-roupa, eu já pensei em tomar alguma coisa para me matar antes do dia 21. Eu já pensei muitas formas para me matar. Aí eu perguntei para ele se aquela mulher tinha falado qual dia 21 de setembro. E ele disse assim, não. Eu falei, pois você já imaginou quantos anos que vão ter setembro aí pela sua frente? Pode ser 100 anos, pode ser 50, pode ser 60. E ele começou a sorrir e falou, professor, eu não tinha pensado nisso. Então, veja, é um fato assim que veio na minha memória quando eu estava preparando isso aqui. Se ele não conversasse com alguém, ele poderia ter cometido essa morte, tirar a sua vida física antes do dia que a pessoa tinha determinado que ele iria morrer. E uma situação simples mudou totalmente o caminho desse menino. Então, como ele mudou radicalmente o seu comportamento de alegria, de comunicabilidade, solto conosco, com os colegas, aquilo me preocupou. Então, por falta dele, ele perdeu até o raciocínio de analisar que setembro tinha muitos e que dia 21 de setembro teriam muitos que viriam no futuro, mas ele não pensava nisso. Então, são fatos, assim, a gente coloca esse simplesinho para a gente entender que a gente perde o raciocínio lógico, a pessoa que optam para exterminar a sua vida física por esse caminho. Então, para encerrarmos o nosso estudo desse instante, desta noite, com nossos companheiros dos Semeadores do Bem, são irmãos queridos de ideal, a nossa gratidão por essa oportunidade de estudarmos tão importante tema, principalmente nesse momento. Como esse aluno percebeu assim, percebemos nós quantas pessoas não estão sentindo fora do lugar, fora de opção, e vai optar por essa saída, e estão optando por essa saída. Porque na informação que nós tivemos também, cada 40 segundos, na Terra, tem uma pessoa tentando tirar a vida física, exterminar com seu corpo físico, né? Então, compete a nós, espírita, com essas maravilhas que nos consola, nos instrui e abre a nossa mente, porque sofremos, propagar mais vezes esse tema e, além do mais, estarmos atentos com essas situações simples, que nós possamos ser esse canal de evitar esse ato, né? Tão ilusório, tão covarde e que não nos leva a nenhuma felicidade e nenhum refrescor das nossas dores. Que Jesus possa nos abençoar e que os mensageiros de amor continuem conosco nesse momento pandêmico e com abraços, com carinho a todos os nossos companheiros,
Obrigada pela oportunidade de estarmos nessa reflexão, que nos ajuda muito, e até breve.